Para julgamento, o item 1 da pauta, processo administrativo disciplinar 5357-19, da relatoria do conselheiro João Paulo Chouquer, requerente ao Conselho Nacional de Justiça, requerida Lígia Maria Ramos Cunha Lima, interessado o Ministério Público Federal, processo administrativo disciplinar, em face da requerida desembargadora na Bahia, para apurar possível integração de organização criminosa para a prática de lavagem de dinheiro e corrupção, bem como influenciar desembargadores integrantes da Câmara Civil do Tribunal. Haverá sustentação oral. Indago do senhor advogado se dispensa a leitura do relatório. Dispensa, excelência. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcelo. Passa a palavra ao conselheiro João Paulo Chouquer para antecipação da parte dispositiva do seu voto. Pois não, conselheiro Rotondano. Bom dia, Vossa Excelência, a todos os demais conselheiros, integrantes do Conselho, nossa procuradora, doutora Paula, doutor José Dutra, todos os demais presentes. Presidente, é para declarar minha suspeição no caso que vai ser julgado a seguir. Muito bem, conselheiro José Rotondano não participará do julgamento. Conselheiro João Paulo Chouquer. Bom dia, presidente. Saudando o representante da ordem. Tendo idade 9. Saudando Vossa Excelência e os demais conselheiros. Também saúdo o representante da OAB, doutor José Dutra, a nossa subprocuradora-geral, doutora Paula, bem como o doutor Marcelo Leal, advogado da requerida. E, presidente, passo a breve leitura da ementa no sentido de processo administrativo, Tribunal de Justiça, desembargadora, preliminares rejeitadas, autonomia das instâncias, inexistência de cerceamento de defesa, mérito, operação faroeste, desdobramentos, violação dos deveres impostos à magistratura, prolação de decisões judiciais com motivações antijurídicas, influência de interesses particulares na atividade jurisdicional, convergência do conjunto probatório, tentativa de obstrução das investigações, gravidade dos fatos, parcial procedência, aplicação de pena de aposentadoria compulsória, proporcionalidade. Muito obrigado, conselheiro João Paulo Chouquer, que, portanto, propõe a pena de aposentadoria compulsória. Passa a palavra pelo prazo regimental ao doutor Marcelo Leal de Lima Oliveira. Bem-vindo à tribuna, doutor Marcelo. Senhor presidente, eu fui informado de que o Ministério Público iria fazer uso da palavra. Não. Houve desistência do Ministério Público para facilitar a vida de Vossa Senhoria. Excelentíssimo senhor ministro, presidente, demais conselheiros e conselheiras, componentes deste conselho, excelentíssima representante do Ministério Público e querido amigo José Dutra Neto, companheiro de advocacia. O presente PAD, ele foi instaurado limitado ao que foi estabelecido no acórdão da reclamação. Eu percebi, pela leitura da ementa, de que o voto me parece que foi um pouco além, porque, na verdade, fala de obstrução de justiça quando o acórdão da reclamação, ele se limita a 5 acusações. A conselheira Lígia, ela foi denunciada perante o STJ pela imputação de pertencimento à organização criminosa. Eu digo imputação porque, a bem da verdade, não há qualquer descrição de pertencimento à organização criminosa nessa denúncia. O que existe, na verdade, é a acusação de 5 crimes em espécie. E aí, ministro Barroso, é incrível que essa denúncia foi oferecida de maneira assodada e apenas após o oferecimento da denúncia, apenas após a narrativa dos fatos, é que foi aberto inquérito para se apurar aquilo que já tinha sido denunciado. Foram abertos 3 inquéritos. O inquérito 1417, inquérito 1414 e o inquérito 1421. Cada um deles apurando um caso em específico.
O primeiro deles, e o único que a defesa tem notícia de ter chegado ao final, é o inquérito 1414. E pasmem, vossas excelências, a autoridade policial concluiu pela inexistência do fato. O Ministério Público opinou pelo arquivamento, e o ministro Og arquivou. Sobraram, então, 3 acusações, envolvendo o processo Manuel Carlos Barbosa contra Gerson José Bonfatti e o mandado de segurança da Meta Prestações e Serviços. Esse primeiro, Manuel Carlos Bonfatti e Gerson Bonfatti, são dois recursos. O primeiro é de número 862. O que diz a acusação? Que o delator teria tido contato com os filhos da desembargadora, e em relação à desembargadora, o que diz? Que a desembargadora proferiu voto favorável aos supostos interesses do delator Júlio César Cavalcante. Mas quando se vai analisar o processo, o que se percebe é que este processo sequer era da Câmara da desembargadora Lígia. Ela é chamada a votar em Câmara ampliada após um resultado de 2-1 no julgamento da Câmara. Na sessão de julgamento, ela pede vista do processo. Mas a 4ª juíza a votar, ela antecipa seu voto e fica 3-1. Quando a desembargadora Lígia vota, o voto dela era absolutamente desimportante, porque a questão já estava decidida. Se ela acompanhasse a divergência, ficaria 3-2. Ela acompanha a maioria e o resultado é 4-1. E a acusação diz que após esse voto, teria sido feito o pagamento para o filho da desembargadora Lígia. Mas como? Quem é que ia pagar por um voto absolutamente desimportante? O último processo, desembargador Guilherme, é um mandado de segurança. Pasmem os senhores, mas o que diz a acusação é que a decisão que teria sido comprada seria de embargos de declaração, daquelas decisões em que se diz a parte está querendo rediscutir matéria já julgada. Eu imagino quem é que vai comprar uma decisão como essa. E aí é de se pensar, bom, mas a doutora Lígia votou de acordo com os interesses negociados. Não. Ela votou de acordo com os pareceres do Ministério Público, que opinavam pela extinção do processo sem julgamento do mérito. Ah, mas a parte interessada queria que fosse julgado a improcedência, então o resultado é o mesmo. Não, não é. Não é porque não existe nenhum elemento de prova. Aliás, eu quero dizer que sequer nas delações, sequer a delação de Júlio César menciona o nome de Lígia Cunha. Eu ouvi Júlio César. Eu perguntei a Júlio César porque o que Júlio César diz é que ele teria feito negociatas com os filhos de Lígia, e eu perguntei, e Lígia sabia disso, participava disso? Ele disse, eu imagino que sim. Eu perguntei, alguma vez o senhor negociou decisão com Lígia? E ele disse, não. E aí nós temos um último processo, que é o 541. A acusação não é de corrupção. Diz o Ministério Público que seria tráfico de influência, me parece que seria advocacia administrativa. O que diz o Ministério Público é que a desembargadora Lígia teria tentado influenciar a decisão de outros julgadores de outra turma. Pois eu quero dizer, me utilizando de palavras do ministro Orozimbo Nonato, que esta acusação não passa de pura criação mental do Ministério Público. E com todo respeito, doutora Paula, eu desafio o Ministério Público a apontar um elemento de prova de que Lígia tenha procurado quem quer que seja. Aliás, eu desafio o Ministério Público a apontar na delação de Júlio César Cavalcante. Parece incrível, ministro Barroso.
O Ministério Público ofereceu uma denúncia com um fato que não existe qualquer elemento, qualquer base empírica para tal. Se quiser, para facilitar o trabalho do Ministério Público, eu digo, no anexo 13. Eu li o anexo 13 ontem à noite ainda para confirmar. Sequer o delator faz menção a Lígia. Mas há mais neste processo e é muito grave. Júlio César Cavalcante era casado com Carla Almeida. Carla Almeida era assessora da desembargadora Lígia. Júlio César Cavalcante é o delator. É o principal responsável por todos os malfeitos da Operação Faroeste. A senhora Carla é ouvida espontaneamente no dia 6 de fevereiro de 2020. Ela retorna à Polícia Federal no dia 7 de fevereiro de 2020. E a Polícia Federal a coloca em programa de proteção à testemunha. Por quê? Porque ela diz que teria sofrido uma ameaça velada. Ora, o programa de proteção à testemunha é para ameaça grave, é para ameaça de morte. Mas a polícia coloca ela no programa de proteção à testemunha. 5 dias depois, é feita a delação de Júlio César Cavalcante, seu marido. Quem assina a delação de Júlio César Cavalcante é o advogado Fábio Lima Basílio. Quem acompanhou Carla na delegacia? O advogado Fábio Lima Basílio. E o que a delegada fez depois? Ela mandou ofício para o Tribunal de Justiça da Bahia para que o presidente reintegrasse Carla ao cargo em comissão que ela ocupava, ela não era concursada. Ministro Barroso, eu tenho a exata noção da altura desta tribuna e deste conselho. E eu pensei em como fazer esta afirmação. E acho que a melhor forma de fazê-la é com as palavras do Ministério Público, que às páginas 37 da denúncia afirmou que verossímil é a possibilidade que a minha cliente tivesse praticado crime. Pois eu afirmo que verossímil é a possibilidade de que Ministério Público e Polícia Federal tenham feito um grande acordo com o delator Júlio César Cavalcante, fora daquilo que está no termo de delação, para proteger a sua esposa. Porque o que é incrível é que ela era assessora do tribunal e jamais foi investigada. E é a minha cliente que foi presa, é a minha cliente que responde processo. Nós estamos acompanhando agora as notícias de processo no STJ, em que assessores foram responsabilizados. Aqui a assessora, e eu quero deixar claro que eu não tenho dúvida da lisura de todos os ministros do STJ. Mas aqui, a assessora sequer foi investigada. E era casada com Júlio César Cavalcante. Ministro Barroso, eu encerro dizendo apenas que a denúncia foi oferecida há 4 anos e até a presente data não houve apreciação do recebimento. Por uma razão. A defesa alegou que o Ministério Público não teria juntado documentos citados por ela na denúncia. Entramos com habeas corpus e o ministro Fachin concedeu a liminar para que o Ministério Público juntasse esses documentos. Passaram-se 4 anos e os documentos não foram juntados. Nós fomos instados a apresentar a resposta à acusação e apresentamos dizendo que aquilo que era cerceamento de defesa, hoje é ausência de materialidade, porque o Ministério Público não juntou, porque não possui esses documentos, que são os mesmos documentos que animam o presente processo administrativo disciplinar. Nada mais. Muito obrigado, doutor Marcelo. Antes de passar a palavra ao conselheiro Chouquer, registro a presença no plenário do presidente da AJUF, Caio Castagini Marinho, da doutora Daiane Lanes Andrade, que é diretora de Prerrogativas e Assuntos Jurídicos da ANAMATRA, do presidente da Associação dos Magistrados do Distrito Federal, Carlos Alberto Martins Filho, e da doutora Juliane Freire Marques, vice-presidente administrativa da AMB, e da doutora Vanessa Mateus, ex-presidente da APAMAGES. Conselheiro Chouquer. Presidente, parabenizando o doutor Marcelo pela brilhante sustentação. Tentarei, presidente, otimizar o nosso tempo, né, dividindo o nosso voto aí nas preliminares, né? O doutor Marcelo, ele agitou mais ou menos 7
7 questões preliminares, aí confundindo a seara penal, sob a nossa ótica, com a administrativa, e enfrentando o mérito, dividindo ele em 3 vertentes: nas negociações processuais, na rotulada organização criminosa e na eventual obstrução de justiça. De antemão, presidente, tenho cuidado de, logo no começo do voto, trazer a portaria, não é? Onde na portaria nós temos aí, não é, da então Corregedora Nacional, a ministra Maria Tereza, na letra A, não é, a imputação de ter integrado a organização criminosa, na letra B, todos os processos que teriam sido negociados, e no penúltimo, não é, considerando a realização de obstrução de novembro de 19 a dezembro de 2020, antevéspera da prisão da requerida. Avanço, presidente, dizendo que não é a nossa intenção sindicar o mérito de decisão judicial alguma, até porque, né, eventual insurgência deve ser resolvida na esfera judicial. Inicio, né, proclamando, né, pleiteando que o colegiado ratifique a prorrogação por 2 períodos desse procedimento administrativo, para que nenhum tipo de nulidade possa ser comatada, e aqui inicio enfrentando todas as preliminares da defesa. A primeira preliminar é da suscitada imprecisão dos fatos objetos da acusação. Então, né, sob a nossa ótica, a PN 987, como falou o doutor, ela é parte, né, dos fatos que a desembargadora é investigada, como ele falou, são mais 3 inquéritos, um deles foi arquivado, e aqui nada se confundem, porque as instâncias elas são diferentes. Avanço, né, dizendo que esses fatos têm repercussão administrativa, e é isso que a gente busca apurar, reafirmando que a reclamação disciplinar, no momento do seu enfrentamento, ainda na gestão do ministro Luiz Fux, ela foi aprovada à unanimidade. Então, né, sob a nossa ótica, né, a gente entende que os fatos estão bem delimitados na portaria 13 de 2022 e no acórdão, né, desse Conselho, não havendo que se falar em precisão ou qualquer tipo de ausência de clareza. E aqui, né, trago o precedente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer a ampla independência de instâncias, sendo certo que o servidor público responde civil, penal e administrativamente pelo exercício regular de suas atribuições. Avanço, presidente, para a segunda preliminar, e aqui o doutor Marcelo caracteriza como do alegado cesseamento do direito de defesa, e o faz por 3, né, percepções. Primeiro, que não foram juntados nesse procedimento os documentos citados na denúncia. Segundo, que teria havido violação de garantias processuais penais. Terceiro, que não teria lhe sido oportunizado acesso aos termos da delação da desembargadora Sandra Inês e do seu filho Vasco no Superior Tribunal de Justiça. Também, né, enfrento essas supostas incorreções, dizendo que não observo nenhum tipo de violação de alegação de cesseamento de defesa, pelo contrário, né, o procedimento administrativo transitou com mais absoluta normalidade. Todos os pedidos de compartilhamento foram trazidos diversas vezes. O Superior Tribunal de Justiça franqueou o acesso às chaves daqueles autos da APN 987, que, salvo engano, está pronta, né, para recebimento ou rejeição pelo plenário da Corte Especial, e no que pertine à necessidade, né, de violação de devido processo, aguardo, né, da finalização do processo penal, também, não trago o precedente, do Supremo Tribunal Federal, da relatoria do ministro Dias Toffoli, no sentido de que não tem presunção de inocência e violação do devido processo legal pela aplicação de sanção administrativa por descumprimento de dever funcional, fixado em PAD, legitimamente instaurado antes de finalizado o processo civil ou penal em que apurados os mesmos fatos. Cada coisa, né, tem o seu local específico. Então, também afasto essa preliminar, né, de cesseamento de defesa. A terceira preliminar, ele questiona a nulidade dos prints de WhatsApp que integram a denúncia formulada pelo Superior Tribunal de Justiça. Aqui também, não é, entendo que
a proclamada ilicitude, né, dos supostos prints travadas pelo aplicativo de WhatsApp aí entre os colaboradores do César, a desembargadora e a sua assessoria, não estão maculadas por nenhum tipo de inautenticidade. Inclusive a Polícia Federal passou aí o radar, fez, né, a defesa reconhece as comunicações, a própria desembargadora, né, ela fala que manteve comunicação, inclusive ligou diversas vezes para a esposa do colaborador, e trago à baila, né, o recente julgamento do agravo regimental no embargo de declaração no HC 826476 da relatoria do Superior Tribunal de Justiça, da relatoria do ministro Ribeiro Dantas, né, dando também aí esse contorno, né, essa não constatação de que teria havido quebra de cadeia de custódia, pois em nenhum momento foi demonstrado qualquer indício de adulteração da prova. Pelo contrário, né, toda a ordem cronológica estaria ali respeitada. E aqui também destaco um ponto interessante do parecer do Ministério Público Federal, que disse que a documentação foi submetida à perícia pela Polícia Federal, não tendo sido aí levantada nenhum tipo de irregularidade. E ainda que o fosse, né, essas irregularidades deveriam ser aviadas no juízo criminal, que, salvo engano, né, ainda não declarou nenhum tipo de ilegalidade dessa prova, razão pela qual também rejeito essa preliminar. A antepenúltima preliminar é a ausência de justa causa para processamento do PAD, né, e aqui a defesa também o faz, anunciando que o PAD teria base exclusiva na palavra do colaborador premiado, o que, sob a nossa perspectiva, também não aconteceu. E aqui reforço, né, que a colaboração é um indicativo, né, de caminho a ser percorrido, que, com cautela, né, deve ser confirmado ao longo da instrução, sendo, como fala o Renato Brasileiro, uma técnica especial de investigação, por meio do qual o coautor partícipe reconhece e confessa seu envolvimento em práticas delituosas, como fez o Júlio César Cavalcante. O certo é que o Júlio a colaboração não é a única prova dos autos. Aqui aí, né, no decorrer do voto, trazemos aí diversos elementos indiciários que, conectados, reforçam, né, o nosso entendimento. Também, razão pela qual rejeito essa preliminar. A penúltima preliminar seria a suscitada inépcia da denúncia quanto à venda de decisões, e aqui também com todo o respeito que devo ao doutor Marcelo, a inépcia da denúncia deve ser enfrentada no foro competente, né? A nossa portaria é clara, precisa e delimita, né, todo o alcance da investigação administrativa, de certo que a insurgência criminal deve ser enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, não cabendo ao CNJ, de acordo com 103b, parágrafo 4º da Constituição Federal, intervir no mérito da acusação penal. Também eu faço aí trazendo, né, um precedente da então Corregedora Nacional, ministra Maria Tereza de Assis Moura. E, por fim, e quase no fim, não menos importante, né, o questionamento de inércia da denúncia no tocante à organização criminosa. Aqui também sob o nosso entendimento, não é matéria que deve ser enfrentada no palco competente. A responsabilização de Diego ou Sérgio Nunes, também integrantes daquela organização, posta pelo Ministério Público Federal, relevância alguma tem nesse momento. A cota parte de responsabilidade de cada um, em especial desses que não são integrantes do Poder Judiciário, portanto, fora da alça de mira do Conselho Nacional de Justiça, por certo, né, encontrarão mar tranquilo na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Aqui eu faço afirmando que, nesse momento, o que se busca apurar é a conduta infracional que atente contra princípios, normas ou responsabilidades da administração pública, independente da caracterização de infração penal, reforçando aí que as instâncias são independentes. E o faço, né, aqui para que não deixe qualquer dúvida, que essa matéria foi agitada, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, pelo doutor Marcelo Leal, por força do mandado de segurança 38902, interposto pela magistrada Lígia Cunha, onde, né, o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, né, afastou, né, a tese da defesa e reconheceu a independência, né, entre a investigação administrativa e criminal,
restando por certo, né, a rejeição dessa preliminar. A última preliminar levantada é a arguída impossibilidade de julgamento do presente PAD antes, né, da apreciação judicial. Sedutora, né, a tese do doutor Marcelo, mas a gente não pode aguardar, né, que o processo criminal, que não se sabe o dia, hora e momento que ele será julgado, para daí em diante, não é, dar andamento ao PAD. Né, esse não é o entendimento pacífico, né, tanto da doutrina quanto da jurisprudência brasileira, razão pela qual remeto à jurisprudência tanto do CNJ quanto do Supremo Tribunal Federal e tive a cautela de, mais uma vez, né, trazer um precedente unânime também desse Conselho Nacional de Justiça, como também do Superior Tribunal de Justiça. Então, enfrentadas todas as preliminares e afastadas, é chegado o momento, presidente, de nós apreciarmos o mérito. Não é? E aqui eu fiz, dividindo ele, né, segmentando ele em três pilares. O primeiro, o lançamento de decisões, né, as decisões que foram proferidas com quebra do dever de imparcialidade e com evidente interesse econômico, aqui nos autos 862, 80.220, 80.800.8430, 80.16.374, bem como pela sua influência aí no julgamento, né, do processo número 541. Esse seria o primeiro pilar. O segundo, a integração e organização criminosa composta por ela, seus filhos Arthur e Rui, os advogados Diego, o colaborador Júlio e Sérgio Celso Nunes, voltada para a prática de lavagem de dinheiro e corrupção, e, por fim, como detalhou e reforço a portaria que deu causa à instauração desse PAD, a sua busca, né, por obstruir a investigação que pesava contra ela. Esses fatos chegaram ao CNJ através de ofício, né, do Superior Tribunal de Justiça, de condutas que foram noticiadas ali na petição 13972 e, né, que deu causa aí à abertura do inquérito 1658. Destaco que, diante da gravidade, todas as provas que lá tramitam no Superior Tribunal de Justiça foram compartilhadas integralmente para esse Conselho Nacional de Justiça e procuro contextualizar os fatos da Operação Faroeste, né, aqui, que transformaram um suposto borracheiro no maior latifundiário do estado da Bahia, sendo possuidor aí, segundo ele, de 366 mil hectares. Detalho todos os núcleos, judicial, causídico e econômico. Trago as matrículas que estariam sendo postas em negociação, os valores que orbitam aí as cifras dos bilhões e como cada eixo, né, procurou captar recursos, sendo certo que, como bem aventou a defesa, a desembargadora Lígia começa a sua carreira no Oeste, de lá faz vida financeira e procura também, né, a sua fonte paralela de sustento, qual seja aí a negociação das decisões que iremos enfrentar paulatinamente cada uma delas. Então, inicio com a atuação nos processos 862 e 541, ação reivindicatória que envolvem Gelson Bonfatti e Bertila Siqueiro. Aqui, né, trago aí a tramitação, né, do processo encartado no PJE. Fato que, em comum, né, desses casos é que as decisões em primeiro grau eram proferidas pelo doutor Sérgio Humberto, lá colocado, pinçado com a cautela de negociar a decisão, portanto, aposentado 3 vezes pelo Tribunal de Justiça da Bahia e uma por esse Conselho Nacional de Justiça. E, né, adianto que, nesses 2 casos, a negociação gravitaria aí em torno de R$400 mil. Não iremos, né, nos alongar desnecessariamente, mas, né, fizemos questão aqui de, né, trazer, primeiro, a ratificação, né, da negociação, né, o Arthur receberia, né, a sua cota à parte e a prova, né, dada pelo colaborador, está materializada graças à diligência da Polícia Federal,
que conseguiu detectar, né, naquele momento ali, um sinal dado na porta da concessionária, né, naquele momento ali que se negociava as decisões. Destaco, né, as comunicações entre o filho da requerida e o advogado das partes, aí, né, no dia da devolução do pedido de vistas pela desembargadora, 28 vezes, né, o filho dela liga para o advogado, e trago aí o depoimento na qualidade de informante da Carla Roberta, que, sob a nossa perspectiva, tem a sua parcela, né, deve ter a sua parcela de responsabilização aí enfrentada no palco competente. O certo é que esse não é o palco, mas, né, o relato dela, que era comum, apresenta os filhos do gabinete, né, dos advogados e filhos da desembargadora, inclusive para tratar de processos, declarações essas que foram confirmadas pelas demais testemunhas. Aqui, né, sempre depois que eles chegavam, que saíam, a desembargadora pedia o número do processo e dava o direcionamento para a assessoria. Carla aí fala, né, detalha como é que isso era feito. Não me cabe aqui aferir se ela foi colocada certo ou errado no programa de proteção a testemunhas. O certo é que 3 pessoas foram executadas, né, durante as investigações da Operação Faroeste. A primeira pessoa que traz os fatos aos autos, aquela que se diz, né, assassina de quem traz, e aquele que impetra, né, o mandado de segurança para se insurgir, né, contra essa tentativa de dominar toda a região do Oeste. Agora, por final, né, também foi executada à luz do dia na cidade de Barreiras. Então, esses fatos são públicos. Acredito que, mais do que certo, né, o programa de proteção de testemunhas serve, sob a nossa ótica, para isso. Aqui o Júlio, né, traz o seu detalhamento, né, ele diz como começou a participar desse ciclo de intermediações, já que ele começa a sua carreira de assessor especificamente no Oeste. Também trago, né, as suas declarações. Ele se associou, né, com Diego e fez uma parceria com Rui e Sérgio, que começaram, né, a ganhar musculatura inusitadamente na região do Oeste Baiano, onde a doutora Lígia lá inicia sua carreira em 2º grau. E aqui, mais uma vez, né, tenho cuidado de estabelecer o fluxo de comunicações de telefonemas entre Rui e Celso, Rui e Lígia, Júlio e Diego, Júlio e Rui, e Júlio e Sérgio, bem como entre ele e Arthur, integrantes aí da organização criminosa da desembargadora, naquele momento que o processo estava em julgamento, para demonstrar a estabilidade das negociações e a conexão entre todos. Destaco que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras detectou a movimentação de 24 milhões de suspeitas desse então assessor e promissor advogado corruptor, e, né, a confirmação dele de que efetivamente, né, atuava vendendo decisões, e que Rui Barata teria, filho da desembargadora, procurado após a deflagração da Operação Faroeste para, inclusive, assinar contrato de parceria de modo a dissimular o trânsito de recursos financeiros aí amealhados pela organização. É unânime que eles frequentavam o gabinete da desembargadora, da mãe deles, com a intenção de despachar processos. E aqui ela mesma, né, a própria desembargadora, reconhece a intromissão dos seus filhos no julgamento dos processos de sua responsabilidade, ainda desde a região de Barreiras, e que eles apenas alertariam, né, sobre a existência de problemas que pudessem dificultar, alguma forma, o seu julgamento. Trago também a inteireza do interrogatório da desembargadora nessa parte que é interessante, né, bem como, né, esse manifesto interesse, né, do acompanhamento dos seus filhos das causas que ali tramitavam, fato esse reconhecido pelos assessores da desembargadora, o Danilo Arthur de Oliveira Nunes e a Patrícia Maria Teixeira da Cruz. Também, né, também transcrevo o depoimento do Danilo, né, dizendo que a desembargadora recebia Rui e Arthur em seu gabinete com frequência e, por vezes, era chamado na sala para discutir processo na presença deles. Avanço, né, dizendo que a desembargadora
após a deflagração da Operação Faroeste, segundo Danilo, e antes de qualquer notícia sobre a investigação do seu gabinete, já mencionava para a equipe, né, conhecer e temer um possível envolvimento do seu nome, talvez aí, né, prenunciando o que hoje estamos aqui a julgar, e eu faço, né, também aí transcrevendo o depoimento, né, do Danilo, bem como da outra servidora, Patrícia Maria Teixeira da Cruz, que também ratifica que o acesso deles era direto, o que lhe causava estranheza, né, diante dessa extensão de escritório de advocacia, desse mix de escritório de advocacia e gabinete de desembargador. Aqui, né, a defesa questiona a Patrícia se essa presença era frequente, e ela mais uma vez reafirma que era assídua, né, e que essa realidade demonstra, né, a utilização do gabinete como extensão do escritório de advocacia dos filhos da desembargadora, o que também é confirmado pela testemunha Marina Pesqueira Celestino, né, que diz que a frequência era ali comum, né, no gabinete da desembargadora Lígia, no sentido de despachar processos em curso no segundo grau de jurisdição, o que, sob a nossa perspectiva, comprovam, né, a interferência deles nas decisões da genitora. Trago que no processo 54152 de 2012, o acórdão, né, desse CNJ confirma essa máxima no momento da abertura do PAD e indico, né, como se deram essas movimentações. Aqui o acerto, né, foi entre Rui e Arthur, para que ela, né, intermediasse julgamento perante, né, fizesse aquele monitoramento, acompanhamento para garantir o resultado útil ali do recurso. O valor teria sido de 400 mil, pagos pelo advogado Tiago Tonhar e rateados 100 para Júlio, 100 para Arthur e 200 para Rui. Transcrevo, né, as declarações de Júlio, detalhando como isso tudo seria feito, né, e aqui, né, indico, né, que esse processo, né, esses processos eles eram grafados numa lista de acompanhamentos da desembargadora, aqui nominada, né, pelos seus servidores como agenda rosa, né. Ali estavam os processos de seu interesse, com, em geral, de valores mais elevados, né, numa cuidadosa anotação, em que existia o número dos processos, a informação, quem era o relator, com quem estava e quem havia pedido o seu apoio. Fato esse, né, reconhecido por Carla e por Danilo. Então, presidente e conselheiros, sob a nossa perspectiva, o conjunto probatório é convergente para a caracterização de conduta infracional, notadamente em razão da evidenciada interferência na atividade jurisdicional pelos interesses particulares representados pelos filhos da requerida, aqui Rui e Arthur Barata, os quais atuavam em seu gabinete para representar interesses das partes, mesmo em processos que não eram da relatoria da genitora deles. Ela permitiu essa intermediação, né, com comprovado interesse no acompanhamento dos processos, tanto é que estava tudo anotadinho ali, com quem pedia os valores e de quem era o quê. As provas, sob a nossa perspectiva, são congruentes e só peso, né, o que indica o artigo 239 do Código de Processo Penal, no sentido que o julgador pode, aí sim, se valer de indícios que, conectados, concluam pela existência de circunstâncias objetos de apuração. Trago a colação à doutrina do professor Guilherme de Souza Nutti, aí conceituando o valor probante daquilo que está posto em mesa, bem como, né, reafirmo a necessidade de reconhecermos o princípio do livre convencimento motivado, o que, quando forte, seguro, indutivo e não contraditório, pode autorizar o juízo de culpa do agente, o que é reconhecido, né, pelo Supremo Tribunal Federal, também destaco aqui julgado recente, no sentido de que esses elementos são aptos a lastrear decreto condenatório. Faço de igual modo, né, trago de igual modo o entendimento do Conselho Nacional de Justiça, indicando que a pena de aposentadoria compulsória é medida adequada quando se tem participação em venda de decisões judiciais e o suporte probatório ele é suficiente. Aqui avançamos
reconhecendo que as provas são multifacetadas e diversas, documental, testemunhal, relatórios, análises de aparelhos telefônicos e documentos, que demonstram a responsabilidade administrativa disciplinar, reconhecendo um conjunto probatório robusto e firme, que demonstra a atuação jurisdicional da requerida diretamente influenciada pelos interesses econômicos de seu filho, indevidamente direcionando-se para atender aos anseios de uma das partes dos processos de sua conivência. Já me encaminhando para o fim, faço análise dos processos 80.200 e 80.084.30, os quais abraçam uma questão que envolve servidão administrativa de energia elétrica numa construção de uma pista avaliada em R$800 mil, e aqui não me deterei a minúcias. O certo é que a desembargadora vai, num sentido, depois retroage, inclusive contra o entendimento do colegiado, mas como bem explanou o doutor Marcelo, a Polícia Federal, não é, ela faz análise minuciosa e sinaliza para o sentido dessa investigação ser arquivada, o inquérito 1414, razão pela qual, nesse tocante, entendemos que a imputação é improcedente, não iremos tomar tempo algum. Aqui, para o que interessa, temos a negociação no mandado de segurança 80.16.374, que envolve a empresa Meta Prestação de Serviços e a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Aqui a decisão, acolhendo a pretensão liminar foi proferida pela desembargadora no dia 31 de julho, determinando a suspensão da licitação. Em fevereiro de 19, profere nova decisão, extinguindo o feito e reafirma o seu entendimento num agravo regimental. O colaborador informa que foi procurado pelo advogado Rafael Júnior para que atuasse em defesa desse instituto contra o Estado da Bahia e que tal atuação lhe renderia o pagamento de R$150 mil para que fizesse essa intermediação com a desembargadora. Aqui, a prova ela é inconteste, já que as notas foram emitidas em nome de Ailton Barbosa de Assis Júnior, a pedido de Rui Barata, com quem mantinha parceria para que Júlio pudesse atuar. O certo é que Júlio detalha como foi feita a atuação, a emissão das notas em nome de terceiro, para que nenhum tipo de conexão fosse criada entre eles, e o Ailton, quando chamado pela Polícia Federal, apresenta a nota e diz que emitiu as notas sem nunca ter prestado nenhum tipo de serviço para o Instituto, o fez a pedido de Rui, e a decisão ela é aí efetivamente proferida pela desembargadora Lígia Maria Cunha. A Polícia Federal confirma as declarações do colaborador fazendo um relatório 102 de 2021, identificando, inclusive no computador de Júlio, uma planilha com aquele processo registrado ali, o que traz situação diferente, já que a nota é emitida em nome de Ailton e o serviço é prestado por Júlio, a mando aí do Rui, para que a mãe dele efetivamente prolatasse a decisão, confirmando a existência da trama, dos ajustes e dos acordos. Entendo que o reflexo dos deveres inerentes ao cargo sobre a atuação do magistrado não deve parar nenhum tipo de suspeita de que o ato atente contra a moralidade administrativa ou dúvidas contra a sua imparcialidade, o que não está patenteado no caso em análise, já que todas as declarações do colaborador foram aqui confirmadas, tanto pela Polícia Federal quanto pela prova documental produzida. Indico que o próprio Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelo teor das suas decisões que proferir, mas implícita nessa norma está a exigência de que essas mesmas decisões não infrinjam os valores primordiais de ordem jurídica e os deveres de conduta que a norma impõe ao juiz, com o desiderato de assegurar a sua imparcialidade. Em outras palavras, não se quer aqui afetar a independência do julgador, mas sim reprimir, reconhecer como ilícita a conduta de quem, em primeiro momento, adota a posição jurídica correta,
mas que, infelizmente, se revela descompromissada com a imparcialidade e a independência. Me encaminhando para parte da obstrução, que foi aí talhada pelo plenário e está na portaria. Organização essa que tem atuação de novembro de 19 a 14 de dezembro de 2020, e eu faço dizendo que ela encontra aí respaldo no conjunto probatório dos autos, dizendo que refuto o argumento lançado pela defesa de que esse fato não foi objeto do acordo da reclamação de origem. Está lá no item 3, mais especificamente no item 3.5, da portaria 13 de 2022. Também tenho cuidado de, mais uma vez, trazer a portaria aqui, transcrita no nosso voto. E aqui indico como se deu a procura de noite da desembargadora na casa da sua servidora, esposa do colaborador, que pediu aí, sob o desespero, foi lá na casa dela 9 horas da noite, dizendo que teria informações privilegiadas de uma nova fase da Operação Faroeste. Então, a razão do contato foi essa, que ela teria detectado problemas com seu filho e pediu que Carla escrevesse de próprio punho uma relação de processos preferenciais que ela teria determinado a exclusão do arquivo existente no computador de Danilo. Então, estampo no voto a mensagem codificada, encaminhada pela desembargadora para Carla, nessa inusitada procura na noite. O certo é que essa mensagem foi entregue. A data e a integridade não foram em momento algum questionadas pela defesa, e a visita foi reconhecida pela magistrada, inclusive, tendo feito aí 4 ligações perdidas e 4 realizadas aí entre as 20 horas e as 20h47. Aqui, digo que a alegação da desembargadora que teria ido na casa de Carla para tratar processo da Verocel, já que, segundo ela teria recebido um papel indicando que esse processo da Verocel poderia lhe trazer algum tipo de problema. Embora salutar sua preocupação, não é esse, em verdade, a materialidade que está comprovada nos autos. O certo é que Danilo reconhece que a lista de processos que ele acompanhava foi apagada ou perdida do seu computador, já que a desembargadora deu a ordem que aqueles processos sumissem e que Carla fizesse o manuscrito de próprio punho, já que ela não queria deixar nada registrado no seu computador, com medo de que tivesse algum tipo de grampo. Falo que essa foi uma estratégia comum nas partes investigadas em processo de corrupção, a tentativa de destruição, de dificultar o normal trânsito da operação, da investigação, o que também se deu com o filho dela, já que ele também pede que o Júlio César produza um contrato de parceria para lastrear as movimentações financeiras entre eles. Então, entendo que a desembargadora agiu de forma deliberada com o propósito de alterar a verdade dos fatos contra ela investigados, quer apagando vestígios da sua atuação, elaborando novos documentos com a intenção de transferir a responsabilidade pelo ato cometido. Efetivamente, chegando ao desfecho, coloco que o artigo 35 da LOMAN estabelece quais são os deveres do magistrado de cumprir, fazer cumprir com independência, serenidade e exatidão as disposições legais e os atos de ofício. Também trago a lume o disposto no Código de Ética da Magistratura, aí no seu artigo 1º, o qual exige uma atuação eticamente independente, lastreada na adequada aplicação da legislação de regência ao caso concreto, sem que nenhum tipo de influência externa possa pairar sobre o julgador. Por certo, é seu dever manter-se imparcial. Então, no caso dos autos, como amplamente demonstrado, entendo que Lígia, no exercício da sua atividade jurisdicional perante o Tribunal de Justiça, adotou posturas absolutamente contrárias aos deveres da magistratura, tendo recebido influência e orientações dos seus filhos, Rui e Arthur,
intermediadas aí pelo colaborador Júlio César, e destaco quais teriam sido eles os processos, excluindo aqueles que foram alvos do inquérito 1414, e tenho, né, e entendo que ela acolheu e permitiu essa intermediação a partir do comprovado interesse no acompanhamento dos processos, os quais eram assim capitaneados em razão dos elevados valores envolvidos. Essa atuação também é percebida na tentativa de obstrução das investigações realizadas em seu favor, e o conjunto probatório demonstra que ela atuou diretamente junto à sua assessoria para tentar alterar a realidade dos fatos, sendo certo que a congruência das provas indica que a magistrada agiu de forma desapegada aos deveres e obrigações inerentes à sua atividade jurisdicional. Trago, presidente, as disposições encartadas no artigo 39 da LOMAN e na nossa resolução 135, e entendo que, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, os fatos são gravíssimos e demandam a imposição de sanção administrativa de aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. Faço com o cuidado, né, de trazer decisões com casos similares e dosimetria, né, também de aposentadoria compulsória. Aqui trago precedente da relatoria do então conselheiro Bruno Dantas e da conselheira Salise Sanchotani, reafirmando, né, que, não por outro motivo, o Ministério Público Federal também considerou que, diante da gravidade do quadro verificado, a pena cabível também deveria ser de aposentadoria compulsória. Então, encaminhando, né, para a conclusão, rejeito todas as preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito, tendo sido amplamente comprovada a afronta aos deveres previstos no artigo 35, inciso 1º e 8º da LOMAN, aos artigos 1º, 2º, 4º, 5º, 8º, 15, 17, 19, 25 e 37 do Código de Ética da Magistratura, julgo parcialmente procedentes as imputações constantes na Portaria 1322 para aplicar a pena de aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço para a desembargadora requerida. Sem prejuízo, prorrogo de forma retroativa o prazo de conclusão do PAD por mais 2 períodos de 140 dias, a contar de 8 de março de 24. É como voto, presidente. Muito obrigado, conselheiro João Paulo Chouquer, que, portanto, julga parcialmente procedente as imputações e aplica a pena de aposentadoria compulsória à requerida. Eu indago dos eminentes conselheiros se há divergência quanto ao voto do relator. Não havendo, cumprimentando o ilustre advogado que esteve na tribuna, proclamo o resultado. O Conselho, por unanimidade, prorrogou, né, de forma retroativa o prazo de conclusão do PAD e, no mérito, julgou parcialmente procedente as imputações para aplicar a pena de aposentadoria compulsória à requerida nos termos do voto do relator. Muito obrigado, senhor presidente.